Vamos lá, bom dia. Vamos continuar. Direito Constitucional começando do zero. Vamos iniciar agora Direitos Sociais, Nacionalidade. Então, continuidade, fizemos um conjunto de aulas sobre o artigo 5º. Quem tiver interesse é só entrar no canal e ver lá na playlist Direito Constitucional, que você vai encontrar todas as aulas, desde a introdução, teoria geral do direito constitucional e artigo 5º. Nosso material é feito como se fosse, ontem o William falou, né, como se fosse um e-book, né? Nós lemos, nós fazemos a leitura de cada parte do PDF, vamos comentando, vamos debatendo, é como se você estivesse ouvindo o e-book e tendo os comentários a partir de parágrafos desse e-book. Então, é praticamente uma leitura que você pode, né, é um vídeo que você pode escutar como leitura do material. Então, hoje a gente vai começar Direitos Sociais, Professor, Nacionalidade. Falei. Só para complementar também, no final a gente faz as resoluções das questões, né? Para ver como é que está a absorção da teoria aí. Vamos começar aqui. Deixa eu botar aqui aquela ferramenta de marcação. Já tem as marcações básicas, iniciais, mas a gente vai acrescentando algumas que a gente acha também relevantes. Vamos lá, introdução, direitos sociais. Introdução. Ao estudarmos os direitos de primeira geração, percebemos que estes buscam restringir a ação do Estado sobre os indivíduos, limitando o poder estatal. São, por isso, direitos que têm como valor fonte a liberdade, impondo ao Estado uma obrigação de não fazer, de não intervir na órbita privada. Em razão disso, a doutrina os denomina de liberdades negativas. A natureza jurídica dos direitos sociais é diversa. Trata-se de direitos fundamentais de segunda geração, que impõem ao Estado uma obrigação de fazer, uma obrigação de ofertar prestações positivas em favor dos indivíduos, visando concretizar a igualdade material. São, portanto, direitos que têm como valor fonte a igualdade. Eles buscam possibilitar melhores condições de vida aos indivíduos e, assim, realizar a justiça social. Pode-se dizer que os direitos sociais são prestações positivas, ações realizadas pelo Estado para melhorar a qualidade de vida dos hipossuficientes, ou seja, dos mais necessitados. Em razão disso, o Estado deve garantir que todos tenham acesso à educação, saúde, alimentação, trabalho, dentre outros. Segundo Alexandre de Moraes, os direitos sociais constituem normas de ordem pública com as características de imperativas. A origem dos direitos sociais remonta à crise do Estado liberal, ocasionada pelo forte avanço da industrialização. Nas fábricas, os trabalhadores viviam em condições precárias. Movimentos reivindicatórios passaram então a exigir uma postura mais ativa do Estado, que não devia limitar-se a não intervir, mas também atuar positivamente, garantindo condições mínimas aos trabalhadores. Os direitos sociais aparecem, portanto, em um contexto histórico marcado por reivindicações trabalhistas e pelo surgimento de doutrinas socialistas. Constata-se que a mera consagração da igualdade formal não era suficiente para realizar a igualdade material. Como grande avanço dos direitos sociais, citamos a Constituição de Weimar, de 1919, a Constituição do Império Alemão. Na Constituição de 1988, os direitos sociais estão relacionados no artigo 6º ao artigo 11, né? E artigo 11. Há também outros dispositivos do texto constitucional que versam sobre direitos sociais. É o caso, por exemplo, do artigo 94, que são das contribuições sociais, né, da Seguridade, artigo 96, 196, que é o direito à saúde, artigo 205, que é o direito à educação. Então, aqui um resumo. Direitos sociais, origens, crise do Estado liberal, natureza jurídica, direitos de segunda geração, vai do artigo 6º, né, que dá direito à educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade, à infância e assistência aos amparados. Se lembra quando a gente estudou lá no início a introdução ao direito constitucional, que a gente falou, né, como é que surgiram as constituições? Então, quando foi lá em 1000, a mais antiga, lógico, tem a Constituição que a gente pode falar na época do Egito, Constituição bem mais histórica, né? Até a própria Bíblia é um pouco, né, logo no início ali de Abraão, Isaac, já como constitucional, mas a gente só considera realmente o movimento constitucional a partir da Carta Magna de 1215. Em 1215, século XIII, surgiu as questões de, peraí, o rei absoluto, ele tem o direito de legislar, julgar e executar tudo e da forma que ele quiser. E aí surgiu as constituições nesse sentido. Não, peraí, o absolutismo não faz sentido onde você tem um mundo de homens livres, né?
Peraí, tudo bem, você é o rei, nasceu dessa linhagem, Deus, né, por algum motivo fez com que você nascesse como primogênito dessa linhagem, tem um sangue azul e tal, mas peraí, eu também sou um ser humano, tenho, né, minhas liberdades, essas coisas. Então vamos fazer um pacto social. E aí surgiu as constituições. E esses pactos sociais inicialmente era o seguinte: olha, você vai não fazer isso aqui, ó, minha propriedade, a minha vida, né? Tributos Direito que você vai negativo, né, cobrar no os caso? direitos negativos. Então, você vê que essa parte aqui de direito constitucional você consegue entender melhor se você entender um pouco a história do mundo, né? E aí, a partir daí se desenvolveu o direito constitucional. Aí chegou um momento que não bastou só o Estado não intervir, porque surgiu o quê? A Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, o que acontecia? Crianças trabalhavam nas fábricas, nas indústrias, as pessoas trabalhavam 15, 16, 17 horas, né? Então, assim, era o capitalismo inicial, nascente, então não tinha regras, né, do que era certo, do que era justo. Quer trabalhar, eu te dou dinheiro, te pago por hora. Então, e não tem limite, a pessoa trabalhava lá, dormia 4 horas por dia, né? 4, 6 horas por dia e o resto tudo trabalhando. Não tinha descanso, não tinha nada, aquelas fábricas, né? E aí surgiu a questão, não, o Estado tem que, de alguma forma, também prestar positivamente auxílio a essas pessoas. Por quê? Eu não estou fazendo juízo de valor, estou contando a história. Porque o que, que os patrões nessa época faziam? Pegava e trabalha, e a expectativa de vida era muito pequena, né? E, tipo, fumaça, não tinha nada ambiental. Imagina, 1700, surgindo ali, 1700, a Revolução Industrial, né? Máquina a vapor, aquela coisa toda, calor, insalubridade. Expectativa de vida era baixa. Então, ficar doente, o patrão não tinha nenhuma responsabilidade com você, só pagar o seu salário. Se você trabalhou, trabalhou, não trabalhou, não trabalhou, puf, ficou doente, tchau. Só que essas pessoas iam para a rua e ficavam lá mendigando, eram os pobres, né? E aí? De quem é a responsabilidade? O patrão falou, não é minha, eu pagava ele trabalhando, ele não está trabalhando, não estou pagando. Só que os cidadãos dos outros passavam e viam aquilo, pô, aquilo ali é responsabilidade do Estado, né? O Estado, aquele cara é um cidadão, não, mas espera aí, ele teve oportunidades, igualdade material, isonomia, né? Pá, aquela parada, não. E aí passou a perceber, não. Aí uma das primeiras leis, ele não falou aqui, a lei dos pobres, foi na Inglaterra. Quando já começou a ter esses problemas, criou-se a lei dos pobres. Então, determinada idade, determinada situação, a própria Inglaterra, que foi a primeira lei, né, que começou a ajudar essas pessoas. Falou, não, ok, então, uma pessoa, determinada situação de pobreza, determinada idade, não pode mais trabalhar, a gente vai auxiliar essa pessoa, vai ajudar. Vai dar um dinheiro, comida, alimentação, começou a ser vamos dizer assim, esse direito social da pessoa. Não deixar a pessoa morrer ao relento, né? Não, cada um por si, Deus por todos, não. E aí surgiu a lei do pobre, foi evoluindo até chegar com a primeira Constituição que ele falou aqui, que trouxe realmente os direitos sociais, que é a Constituição de Weimar. E depois veio a Constituição Mexicana, veio várias outras constituições que trouxeram esses direitos sociais. E aí surgiu toda essa ordem social que a gente tem hoje, inclusive no Brasil, né? Direito à saúde, Sistema Único de Saúde, direito à previdência social, direito à assistência O, social. professor, o Ah, transporte, tem como subir aí um pouquinho para eu ver aqui o quadro? O transporte, ele entrou aqui, não, entrou, tá aí atrás. hoje. Como? Ah, é? Não, isso não, desculpa. Passei aqui umas duas vezes o olho e não Olha, passei direto por ele. Ah, tranquilo. Mas então é ele é essa. recente, no caso? Não, acho que Não? o recente teria que ver, mas acho que é o lazer, é recente. Não está na Constituição, não veio na Constituição original no de 88. Depois a Entendi. gente pode ver. Mas hoje são esses os direitos sociais. Tinha um que queria botar felicidade aqui, não sei se colocaram. Eu acho que era até um senador daqui, como direito social também, direito à felicidade. Mas não passou direito, não. E essa é a construção histórica da ordem social que a gente tem hoje. Lógico que foi mudando muito ao longo do tempo, a gente tem que entender, mas aí quando a gente estudar especificamente lá, na parte da ordem social, na parte da previdência, as coisas, na parte de direito constitucional, que a gente vai fazer um estudo de direito constitucional começando do zero, você vai perceber que mudou essa visão. O Estado, ele, né, faz essa previdência social, faz essa assistência social, só que hoje tem contrapartida, você precisa contribuir, né? É um sistema solidário.
Quem trabalha contribui a descontar do INSS para que ajude outras pessoas, tanto do ponto de vista da assistência social, benefício com prestação continuada, para as pessoas carentes, deficientes, quanto para aqueles que vão se aposentar e não vão poder mais trabalhar. Ao longo do tempo foi mudando isso. Inicialmente surgiu assim, né? Revolução Industrial, as pessoas ficavam, né, depois sem conseguir trabalhar, não recebiam salário, não tinha aposentadoria, não tinha nada, ficavam nas ruas. Aí criou-se a lei dos pobres, que o Estado mantinha eles. E depois foi percebendo que isso era recorrente. Em algum momento o Estado ia falir, não ia conseguir. Porque até então existia o Estado liberal, né? O liberalismo econômico. E aí criou-se a chamada social-democracia, não. Mas aí, pensando nisso, o Estado começou a fazer a previdência, ou seja, se precaver, previdente. Então, vamos fazer o seguinte, eu sei que lá na frente eu vou cuidar dessa pessoa, que tal, enquanto ele estiver trabalhando na empresa, a gente tirar um pouquinho do salário dele para chegar lá na frente e ajudar ele, porque eu vou ter que ajudar ele. Então, que tal ele já deixar aqui comigo esse dinheiro que lá na frente ajudou ele? Então, foi aí que surgiu também essa área da ordem social, que é chamada Previdência Social. Surgiu justamente nessa época do surgimento também dos direitos sociais. Vamos continuar. Os direitos sociais, artigo 6º. Artigo 6º são direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, infância, assistência aos desamparados na forma desta Constituição. No texto constitucional original, não se fazia menção à alimentação, à moradia e ao transporte, cuja inserção na Carta Magna foi obra do Poder Constituinte derivado. A moradia foi inserida pela Emenda Constitucional 26 de 2000, a alimentação pela Emenda Constitucional de 64 de 2010 e a de transporte, Emenda Constitucional 90 de 2015. Então, na verdade, eu falei lazer, mas na verdade quem foi inserido foi alimentação, moradia, alimentação e transporte, 2000, 2010 e 2015. Tenha uma especial atenção para esses três direitos sociais. As bancas examinadoras adoram cobrá-las, especialmente pelo fato de eles não fazerem parte do texto original da Constituição Federal. Acho que caiu aí. Segundo o artigo 6º, a Constituição consagra como direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. O STF entende-se de tratar-se de um rol exemplificativo, pois há outros direitos sociais espalhados pelo texto constitucional. Destaque-se que os direitos sociais do artigo 6º são todos eles normas de eficácia limitada e aplicabilidade imediata, ou seja, esses direitos são normas de eficácia limitada, ou seja, precisam de regulamentações para que eles tenham efetiva, né, aplicação pelo cidadão. Dependendo para a sua concretização, pode falar. Tem como só mostrar aí com o mouse onde Onde eu estou eu lendo? vou sair pelo celular e vou entrar novamente, porque eu apagou o computador e voltou. Eu tive que ativar o áudio do celular, tá? Ok. A pergunta, tá me ouvindo? Tá ainda? Tô. Tá, vou entrar novamente. A pergunta é, eu quero pedir que o senhor passe o mouse aí onde o senhor estava lendo, que eu dei uma perdida. Tá aí, a norma de eficácia limitada e aplicada. Aqui, ó, destaca-se, eu estou lendo aqui. Tá. Estou lendo aqui, ó, destaca-se que os direitos sociais do artigo 6º são todos eles normas de eficácia limitada e aplicabilidade imediata, dependendo para sua concretização da atuação estatal, seja através da edição de leis regulamentadoras, seja através da oferta de prestações positivas em favor dos indivíduos. Uma das discussões mais relevantes sobre os direitos sociais diz respeito justamente à sua concretização. Não basta que esses direitos estejam previstos na Constituição, eles precisam mais do que isso, ser efetivados, colocados em práticas. Há necessidade, portanto, da firme atuação estatal por meio de políticas públicas voltadas para a concretização dos direitos sociais. Não se pode considerar desse modo que os direitos sociais são normas estritamente programáticas. Para estudarmos a problemática da concretização e efetivação dos direitos sociais, é necessário que conhecermos três importantes princípios. Isso aqui também cai muito composto, esses princípios. O princípio da reserva do possível, o princípio do mínimo existencial
e o princípio da vedação do retrocesso. É o que faremos a seguinte, vamos lá. Os direitos sociais e a reserva do possível. O que é esse conceito, esse princípio da reserva do possível? A efetivação dos direitos sociais depende da execução de políticas públicas nas mais diversas áreas, como, por exemplo, a educação e saúde. Assim, é preciso ter em mente que a concretização dos direitos sociais depende em larga escala de gastos estatais, de orçamento público, né? A teoria da reserva do possível consiste na ideia de que cabe ao Estado efetivar os direitos sociais, mas apenas na medida do financeiramente possível. A teoria da reserva do possível serve, portanto, para determinar os limites em que o Estado deixa de ser obrigado a dar efetividade aos direitos sociais. Não é lícito ao poder público, todavia, simplesmente alegar que não possui recursos orçamentários. É fundamental que o poder público demonstre objetivamente a inexistência de recursos públicos e a falta de previsão orçamentária da respectiva despesa. Segundo a teoria da reserva do possível, a efetivação dos direitos sociais encontra, portanto, dois limites: a suficiência de recursos públicos e a previsão orçamentária da respectiva despesa. A formulação e execução de políticas públicas são tarefas que compõem primariamente ao poder público e ao poder legislativo. No entanto, segundo o STF, é possível que o Poder Judiciário determine com bases excepcionais a implementação pelos órgãos inadimplentes de ações destinadas à concretização de direitos sociais. Pode-se dizer, portanto, que o controle judicial das políticas públicas pode ser realizado a fim de suprir a omissão dos órgãos estatais competentes, bem como para evitar a abusividade governamental. Assim, o Poder Judiciário poderá determinar, por exemplo, que o Estado conceda tratamento de câncer no indivíduo. Vejamos o trecho julgados do STF. Embora resida primariamente nos poderes legislativo e executivo, a prerrogativa de formular e executar políticas públicas revela-se possível, no entanto, ao Poder Judiciário determinar, ainda que em bases excepcionais, especialmente nas hipóteses de políticas públicas definidas pela própria Constituição, sejam estas implementadas pelos órgãos estatais inadimplentes, cuja omissão pode importar em descumprimento dos encargos políticos jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório, mostra-se apta a comprometer a eficácia e integridade dos direitos sociais e culturais impregnados de estatura constitucional. Eu acho que a gente vai ter lá na frente também o direito à saúde, né? A parte da saúde, mas que aqui ele já cita também como direito social aqui, ó. Aqui você já tem, cadê aqui, ó, saúde. Hoje, quem ajuda muito, né? Quem ajuda muitos cidadãos nessa área é justamente a Defensoria Pública, né? Você vai lá na Defensoria Pública, porque a demanda por saúde é grande, e o Estado, às vezes, não dá conta. O cidadão, por os meios normais, às vezes, não dá conta. Às vezes, precisa de um remédio que não tem nas farmácias, né, de distribuição gratuita. Às vezes, precisa de um tratamento. Eu não estou falando de câncer, estou falando de tratamento, às vezes, né, tipo uma UTI, que tá, se você não tiver UTI, vai morrer. Né? Precisa ser colocado em UTI. E aí, quem ajuda muito é a Defensoria Pública. A Defensoria Pública hoje tem uma área. Aqui em Brasília, fica perto ali do Brasília Shopping, um setor específico, vai lá, funciona 24 horas. Você vai lá e as pessoas, na hora, entram com uma liminar, entram com uma ação, pedindo liminar para que a pessoa não morra. Então, e aí, hoje, né, pelo que está escrito aqui no nosso material, o Supremo entende que tem que ter previsão, né, suficiência de recursos e previsão orçamentária. Hoje em dia, você já tem uma parte do orçamento deixada para essas contingências de saúde, né? Lógico que tem os outros casos, que é, inclusive, julgado recentes, mais para áreas, não é para a área jurídica, mas é bom você saber. Assim, esse tipo de cobrança de recente, julgado recente do STF, é muito na área jurídica, mas é bom você saber. Hoje não, né? Sei lá, no último informativo, não sei se foi no último, penúltimo informativo, teve um julgamento do STF que disse assim, que tem uma outra área também da área de saúde, que não é só o tratamento, que é e também não é só a falta de medicamento, tem os medicamentos de alto custo, medicamentos que custam 1 milhão, 2 milhões uma dose. E mais do que isso, esses medicamentos às vezes nem estão autorizados pelo Brasil, porque qualquer medicamento para ser aplicado no cidadão brasileiro, né, uma pessoa brasileira, tem que ter testes, tem que ser aprovado pela Anvisa. E nem ficou muito patente essa função da Anvisa por causa das vacinas, mas essa função já existe há muito tempo. Então, para você trazer um medicamento para que seja usado no Brasil, tem que passar por uma autorização da Agência de Vigilância Sanitária. E aí tem alguns casos que a pessoa sabe que existe lá fora, que melhora essa doença excepcional, doença rara,
o Brasil não tem medicamento, a pessoa não tem condição de pagar 2 milhões naquele medicamento e entra com a ação no Estado. E qual foi o julgamento? Então, nesse julgamento, o que o Supremo disse? Ok, o Estado pode até comprar, mas tem que ter alguns requisitos. Quais são os requisitos que ele impôs? Impôs o seguinte, que não tenha nenhum medicamento similar ou parecido que atenda mais ou menos essa situação. Quer dizer, isso tipo assim, esse é o único medicamento. Se não tem nada similar, tem que comprovar que aquilo é realmente excepcional. Que esse medicamento, apesar de não ter sido ainda autorizado pela Anvisa, ele tem um pedido, então pode ter, de repente, demorando aí na Anvisa. E segundo, ele já tenha sido aprovado em outra, né, instituição de autorização de outro país similar à Anvisa. Então, nesses casos, a pessoa que quer esse medicamento de alto custo, ele tem que provar essas 3 situações. Primeiro, não tem. E que tenha viabilidade também o tratamento. Não é que vai curar a pessoa, mas tem um mínimo de. Senão o recurso do Estado vai, né? Que ao mesmo tempo a gente sabe da dignidade da pessoa humana, né? Sabe da dignidade da pessoa humana, sabe de todas as situações, mas ao mesmo tempo você tira aí 2, 3 milhões para botar para uma única pessoa, para uma única criança, para um único bebê. Assim, é muito emocional, né? Mexe com o emocional da pessoa, do juiz, né? Do defensor, do procurador. Tem pareceres de procuradores que são contra tirar esse dinheiro. Inclusive, nesse o Ministério Público Federal foi contra a subprocuradora, mas mesmo assim foi concedido pelo STF. O parecer dela foi o contrário, porque não tem viabilidade nenhuma, nem a possibilidade de cura. É só. Eu sei que é assim, meio estranho do que eu estou falando, mas só estou explicando o parecer da procuradora. Eu A entendo. procuradora falou que é paliativo. Vai gastar 2 milhões de paliativo para dar 2, 3 meses, 1 ano de vida para a criança. Para quem é pai, ouvir isso é muito duro, mas a pessoa está falando aquilo que a gente está estudando no direito constitucional, a reserva do possível, né? E se fosse, por exemplo, é meio duro isso também, mas, por exemplo, se fosse pegar todas as crianças que estão numa situação similar ou igual e for somá-la no Brasil, um país de 200 milhões de habitantes, e for liberar para todos, digamos assim, haja dinheiro, né? Uhum. Seria muito dinheiro, né? Seria, sei lá, E o mais, assim, incontável. eu não conheço a situação dessa família. Dessas famílias, acho que teve 2 agora, ultimamente, desse remédio de alto custo. É muito caro esse remédio. Em geral, às vezes, essas famílias têm grana, só não tem essa grana. Então, tem crianças, sei lá, que estão lá no norte, no nordeste, não estou criticando essa família, só estou falando de situações que às vezes a Defensoria Pública não fica Entendi. nem sabendo essas coisas que não entram, não chegam nesse nível da STF. Não estou dizendo que essa família não tem direito, só estou falando assim, que às vezes tem casos, como você falou, tem muitas crianças, pior que tem muitos casos desses, só que às vezes nem chega, né, ao Poder Judiciário, porque a família se fica resiliente, tipo, se resigna, né, na residência, fica resignada, morre lá no norte, no Pará, não sei o quê. Porque lá no norte o Nordeste, cara nem fala disso, ó, Natal. já fala o Nem seguinte, sabe que ó, tem essa defensoria doença, às vezes. fala, ó, Sabe nem que essa, pode essa, pedir. essa doença é incurável, vai evoluir assim, vai. Agora as pessoas um pouco mais, né, inteligentes, Google, no país tal tem, arranja advogado, paga advogado, né? O Estado tem que bancar, enfim. Tem um lobby, sai no jornal, faz uma, né? O juiz não tem que levar em consideração isso, mas às vezes essas famílias conseguem até botar o caso no jornal, no site jornalista, né? Faz toda uma questão. Não estou dizendo que não tem direito. E a gente vai estudar, né, Dawkins, que são filósofos do direito, aí, né, o próprio Michael Sand, o que é justiça, né? Aí você tem que estudar filosoficamente, que tem essas coisas. O que é justiça? Realmente disponibilizar 2, 3 milhões para uma pessoa ou, né, pensar na multidão de outras pessoas que poderiam, com doenças menores, ser salvas com esse dinheiro, né? Não sei. É uma decisão de ser juiz não é fácil, na minha É vista. aquele cara lá do trem, como é o nome dele, professor? Que disse, se for tua mãe ali, salvar Uhum. uma pessoa, 5. Como é o nome dele mesmo? Eu não me Esqueci. lembro agora do filósofo, mas Benjamin, a explicação para o trem é do Franklin, desculpa, Teoria do Utilitarismo, Benjamin Franklin, Benjamin não sei o quê.
É o inglês lá, Teoria do que utilitarismo. é a teoria do utilitarismo, né? Você prefere matar 5 pessoas desviando o trem ou matar uma pessoa que está no outro trilho? A pessoa, logicamente, teoria do utilitarismo, filosofia do utilitarismo é você desviar o trem para matar uma pessoa. Mas e se fosse a sua mãe? Você desviar o trem para uma... Benjamin Button. Button. Benjamin Button. E aí ele fala isso, a teoria do utilitarismo, utilização o que é justiça na aplicação de direito. Tem um trem, 2 trilhos, não tem jeito, o trem vai passar por um desses 2 trilhos. Você é o dono da maçaneta que gira, né, a direção do trilho. Tem 5 pessoas e uma pessoa. Decide agora. Pessoas normalmente decidem, não, matar uma pessoa, salvar 5. Tá, mas agora é só uma pessoa que vai virar para lá, é sua mãe. Aí você começa, que é a questão da criança. Não, peraí, é meu filho. Quando você está discutindo na justiça, mas o juiz não tem. E aí? Qual a teoria que você aplica? Começa, é por isso que existe, né? Filosofia jurídica, sociologia jurídica, você estudar também. Entender como é que surgem essas teorias de justiça. Vamos continuar aqui. A atuação do Poder Judiciário na concretização dos direitos sociais não é ilimitada. Ao contrário, encontra limite na cláusula do reserva do possível. Assim, a cláusula do reserva do possível afasta a aptidão do Poder Judiciário para intervir na efetivação de direitos sociais. No entanto, para que esse limite a ação do Judiciário seja válido, é necessário que se comprove objetivamente a ausência de recursos orçamentários suficientes para a implementação da ação estatal. Nesse sentido, entende a Corte que a realização dos direitos econômicos, sociais e culturais, além de caracterizar-se pela gradualidade de seu processo de concretização, depende em grande medida de um inesculpável vínculo financeiro subordinado às possibilidades orçamentárias do Estado, de tal modo que, comprovada objetivamente a incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal, desta não se poderá razoavelmente exigir, considerada a limitação material referida. A imediata efetivação do comando fundado no texto da Carta Política. Não se mostrará lícito, no entanto, ao poder público, em tal hipótese, mediante indevida manipulação de sua atividade financeira e ou política administrativa, criar obstáculo artificial que revele o ilegítimo, arbitrário e censurável propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a preservação em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições materiais mínimas de existência. É a mesma situação. Você não pode cobrar do Estado aquilo que ele não consegue prestar. Não adianta também eu dar uma decisão, uma sentença dizendo faça, o Estado dizendo não tem condições de fazer. Então, às vezes, você dá um prazo razoável, mas não pode o Estado, né? O Estado simplesmente fingir, não consigo fazer. Não, você tem que provar que não consegue fazer. Por exemplo, um juiz de piso dizer assim, no município, você tem que dar creche para todas as crianças aqui. E aí o município vai lá, olha, não tem condições de construir creche. Mostra o orçamento do município. Então, tem a reserva do possível, eu não posso cobrar isso. Posso dar um prazo. E aí entra, né, a questão do Ministério Público, fazer um termo de ajustamento de conduta. Por exemplo, teve um julgado novo aqui, que cobrou, um julgado novo, mas não é ordem social, mas deu prazo, que é a questão da área de segurança. Todo policial vai ter que ter uma câmera agora filmando a sua operação. Interessante, eu acho E aí o STJ falou, ok, sei que vai gerar custo, licitação, blá, blá, blá. Então, vocês vão ter um ano para dessa decisão, você vai ter um ano para fazer isso. Não disse a partir de agora todo mundo tem que ter câmera. Semana que vem, quem tiver sem câmera, a prisão é ilegal. Não. Mas daqui a um ano, né, ocorreu uma situação, né, inviolabilidade de domicílio. Cadê a câmera? Não tinha. Prisão ilegal. Tudo isso que foi pego aí é ilegal. Vai ter que fazer, sendo ilegal, a prisão ilegal, você tem que relaxar a prisão. O juiz não vai poder fazer nada. Professor, só uma dúvida. Pode-se dizer que... só subir o quadrinho um pouquinho aí, por favor. Aqui? Não, aqui? não, aqui nesse segundo. Não, pode descer, ao contrário. Nesse segundo nesse segundo quadrado, no outro quadrado. Esse aqui, que tem economia, pronto, isso aí. Esse aqui? Esse quadrado aí. Essa base, economia, tem como subir só um pouquinho? Aqui. Aí, pronto. Posso dizer que isso aqui é o básico do direito de segunda geração? Sim. Economia, direitos econômicos, sociais e culturais? Sim.
O que a gente está estudando é especificamente aqui, na Constituição, os sociais. Onde é que estão os direitos econômicos? Está lá no final, artigo 174 em diante, tem lá, da ordem econômica. Né? A gente vai estudar a ordem econômica, aí tem Banco Central, tem várias coisas, né? Liberdade econômica, né? O Estado não pode intervir nas empresas privadas, no sistema econômico. Os culturais também lá para o final. Ele está ajudando aqui. Aqui também é o início do social. O social também está lá na frente. Quando a gente vai falar da, da Seguridade Social. Seguridade Social é um direito social, logicamente. E ela se divide em três: previdência, saúde e assistência. E aí você estuda cada um. Direito à saúde, todas as normas, leis de saúde. Previdência, todas as reformas previdenciárias, sistemas previdenciários, né? Previdência aberta, previdência fechada, regime público, RGPS, regime geral, né? E Seguridade Social são as LOAs, lei de assistência social. Os culturais é também lá no final. Então, a gente está estudando aqui. Então, os direitos de segunda geração se dividem em três, mas estão espalhados ali na Constituição em vários artigos. Vamos continuar. Por fim, vale destacar que os direitos sociais, por estarem sujeitos à reserva do possível, possuem uma carga de eficácia menor do que os direitos de primeira geração. Isso porque os direitos sociais somente podem ser concretizados com a execução eficiente das políticas públicas. Por outro lado, a concretização dos direitos de defesa de primeira geração depende essencialmente da obrigação de não fazer do Estado. Então, vamos marcar isso aqui que é importante. Então, esse trecho aqui, ó. O que esse trecho aqui nos diz? Que, por fim, vai destacar os direitos sociais por estarem sujeitos à reserva do possível, possuem carga de eficácia menor. Não quer dizer que eles não têm eficácia, tanto é que todos eles são de eficácia limitada. Mas, além de ser eficácia limitada, a efetivação deles, quando determinadas, tem que respeitar a reserva do possível. O Estado pode dizer, eu não consigo fazer isso. Né? Olha, o remédio custa 1 trilhão. 1 trilhão é o próprio orçamento da União. Vou pegar todo o orçamento de tudo, saúde, educação, né, segurança pública, e dar para uma única pessoa para ela não morrer. E a pessoa chega numa situação dessa, né? Ou seja, a única forma de salvar esse cidadão brasileiro, né, nascido, nato, no Brasil, é pegar todo o orçamento da União e dar para salvar a vida dele. Porque a única empresa que tem esse medicamento só existe lá fora e a gente tem que pagar para eles. E aí? É um julgamento extremamente maluco, né? Mas só estou expondo assim que tem essa reserva do possível, né? O Estado pode dizer, olha, realmente ele tem o direito social, você me sentenciou, mas eu não consigo, porque é necessário, né, recursos. Cláusula da reserva do possível, o que é que precisa? Demonstração objetiva de inexistência de recursos, que você não tem realmente como ter esses recursos, ausência de previsão orçamentária, não tem previsão no orçamento, tem como limite o mínimo existencial. Agora a gente vai estudar o mínimo existencial, os direitos sociais e o mínimo existencial. Os direitos sociais, na condição de direitos fundamentais, são indispensáveis para a realização da dignidade da pessoa humana. O Estado, na sua tarefa de concretização desses direitos, deve garantir o mínimo existencial. Considera-se mínimo existencial o grupo de prestações essenciais que se deve fornecer ao ser humano para que ele tenha uma existência digna. O princípio do mínimo existencial é compatível e deve conviver com a cláusula da reserva do possível. O Estado, na busca da promoção do bem-estar do homem, deve proteger os direitos individuais e, além disso, garantir condições materiais mínimas de existência aos indivíduos. Assim, os gastos públicos devem ser voltados prioritariamente a garantir o mínimo existencial. Uma vez garantido o mínimo existencial, o Estado poderá discutir em que outros projetos investir. Segundo o STF, o mínimo existencial é a limitação à cláusula da reserva do possível, ou seja, eu posso me negar a fazer essa prestação positiva em relação a esse direito social, mas não posso de forma que eu tire o mínimo existencial dessa pessoa. Entendeu? Então, é o limite dos limites. Lembra que a gente usou lá na primeira parte a teoria dos limites? Eu tenho um limite para esse direito. Mas eu não posso também impor esse limite de forma que eu também limite demais o outro direito, né? Então, tipo assim, seria você tem que prestar o mínimo, uma vez que você não conseguiu resolver ele em totalidade, você tem que fazer o mínimo ali para amenizar, né, para que a pessoa se sinta assistida, pelo menos minimamente. Seria Sim, tipo isso? sim, é o mínimo. Eu não posso dar nada, mas pelo menos tem que dar comida. A pessoa não pode morrer de fome, tem que dar o mínimo. A existência da pessoa, a pessoa não pode morrer de fome.
Mínimo E se for para no caso de... existir. Aí vem as perguntas. Se for no caso de morte, né? E aí, no caso de morte, aí tem que dar uma morte digna da pessoa, não tem como salvar ela, mas não vai morrer na rua, não vai, né? Tem que dar assistência. O mínimo existencial não significa assim manter a pessoa viva. Mas dentro dos recursos que eu tenho, eu posso tentar ao máximo salvar ela nesse sentido. Agora, eu não posso dar aquilo que salvaria efetivamente ela. Pode ocorrer isso. No caso dos médicos, remédios de alto custo, né? Não tem como comprar esse remédio. De repente, o remédio não cumpre os requisitos que o STF colocou agora, né? Que é pedido da Anvisa, ter sido já aprovado em outro país, mínima viabilidade de testes, e que mais que eu falei? Tem uns 3 requisitos aí. Não compre isso, então o Estado não tem obrigação de comprar. Mas isso não quer dizer que o Estado não tem outros medicamentos de alto custo que ele possa comprar. Um outro estado De também outro precisa estado, de outro país, essa coisa. Então, você usar, não né? pode aquele que vale, sei lá, 10 milhões, mas tem um de 2 milhões que eu posso. Então, é o mínimo existencial. Esse mínimo existencial não é o mínimo do mínimo, é o mínimo no sentido do que deu como Estado, dentro da reserva do meu possível, o mínimo que eu posso fazer é isso, né? Que seria o máximo para ele, né? O mínimo para a pessoa, mas o máximo para o Estado. Isso porque a reserva do possível só poderá ser alegada pelo poder público, como argumento para a não concretização de direitos sociais, uma vez que tenha sido assegurado o mínimo existencial pelo Estado. Em outras palavras, a reserva do possível somente é invocável após garantia pelo Estado do mínimo existencial. A garantia do mínimo existencial é uma obrigação inafastável do Estado, não sujeita à reserva do possível. A visão que apresentamos a respeito da concretização dos direitos sociais busca compatibilizar a reserva do possível com o mínimo existencial. É essa a visão adotada pelo STF. Porém, há visões mais radicais. Uma delas tem de conferir prevalência, desculpa, estou lendo aqui, estou falando errado. De novo, vamos lá. Porém, há visões mais radicais. Uma delas tende a conferir prevalência à reserva do possível. Outra defende a primazia do mínimo existencial, porque o STF ele tenta compatibilizar esses dois princípios dentro da ordem social. É a reserva do possível com o mínimo existencial. E ele está dizendo que existem visões, não. O que prevalece sempre é a reserva do possível. Não tem dinheiro, não tem como fazer. Outros não. O mínimo existencial, independente de ter dinheiro ou não, o governo vai lá, emite moeda, imprime, né, faz empréstimo e dá o jeito, né? A primeira visão de caráter liberal entende que não caberia ao Poder Judiciário, sob pena de violação à separação dos poderes, intervir na execução das políticas públicas. Nesse sentido, há que se observar integralmente a reserva do possível. A segunda visão, mais intervencionista, não considera a reserva do possível como um limitador para a concretização dos direitos sociais, e sobre essa ótica, os direitos sociais não poderiam ser considerados normas de caráter meramente programático. Essa linha de pensamento defende ferrenhamente a judicialização das políticas públicas, com vistas a promover a máxima efetivação dos direitos sociais. Chega-se até mesmo a argumentar que os direitos sociais, enquanto os direitos fundamentais, teriam aplicação imediata, conforme artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição Federal de 88. O Poder Judiciário, com vistas à concretização de direitos sociais e à garantia do mínimo existencial, tem adotado inúmeras decisões relacionadas ao direito à saúde. Nesse sentido, destacamos a seguinte: então, as situações que mais chegam ao Poder Judiciário em relação à ordem social é sempre em relação à saúde, né? UTI, medicamentos de alto custo, tratamento de câncer, deslocamento da pessoa. Às vezes a pessoa tem tratamento, às vezes, no Brasil, mas não tem naquele estado. Então, o estado tem que dar uma forma de pegar essa pessoa e mandar para São Paulo, né, onde tem o tratamento dela, o estado, o município dela. Então, sempre chega isso ao poder público. Segundo o STF, o direito à saúde, artigo 96, é um direito público subjetivo, assegurado à generalidade das pessoas que conduz o indivíduo e o Estado a uma relação jurídica obrigacional. Apesar do artigo 96 ser uma norma programática, ela impõe aos entes federativos um dever de atuação positiva. Assim, para que se garanta a força normativa da Constituição, o poder público deve atuar na concretização do direito de saúde. Com base nesse entendimento, são várias as decisões do Poder Judiciário determinando que a administração pública forneça medicamentos e tratamento médico a indivíduos portadores de doença. No RE 657/718, o STF
deixou consignado que o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. Assim, a ausência de registro na Anvisa impede, como regra geral, o fornecimento de medicação por decisão judicial. Casos excepcionais, havendo mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido de registro, é possível que decisão judicial determine o fornecimento do medicamento, observados certos parâmetros fixados pelo STF. Vamos ver os parâmetros aqui, se é esse que eu falei. Segundo o STF, o fornecimento de medicamento não registrado na Anvisa será possível quando forem preenchidos 3 requisitos: a existência de pedido de registro de medicamento no Brasil, salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultra-raras, existência de registro de medicamento em renomadas agências de regulação no exterior, a inexistência de substituto terapêutico para registro do Brasil. Então, é essa jurisprudência que a gente tem que decorar, entendeu? Então, não é qualquer medicamento, ele tem que cumprir... Deixa eu marcar aqui, tirar aqui. Ele tem que... Opa! Então, ele tem que ter essas 3 características para aquele... Eita, toda hora eu tento... Ele tem que ter essas 3 características aqui. Quais são? A primeira, tem que ter a existência do pedido, né? Tem que ter um pedido. A segunda, a existência do registro em outra agência regulatória igual a Anvisa. E a terceira, a existência de substituto terapêutico no Brasil. Tem o remédio no Brasil, mas eu não gosto dele, não. Acho que falaram para mim, eu li no Google, que o melhor é o sei lá, da Inglaterra. Aí eu disse, espera aí, tu quer que o Estado brasileiro pague 3 milhões, se você tem aqui um no Brasil, que, não, mas o do Brasil não é muito bom, que eu ouvi falar. Não, mas peraí. É reserva do possível aqui, né? Vai gastar 3 milhões? Fala. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu iria pedir para o senhor grifar se eu estiver certo. Por exemplo, o 2, a existência de registro do medicamento em renomada agência de... Se tiver só em agência de regulação no exterior, estaria errado, né? Porque tem que ser numa renomada, né? Você tem que ver o perfil da banca, por isso que é bom fazer... Esse aqui ele botou, não sei se precisa ser renomada, né? É porque quando ele quer botar isso aqui dizendo assim, ó, teve o medicamento, acontece isso. O medicamento foi aprovado no único país, sei lá no Burundi, lá no Benin, na África. Cara, Benin e Burundi não é referência em pesquisa farmacêutica, né? Só foi aprovado nessa agência, tem algum rolo aí, né? Quando ele fala renomada, não significa que ela seja famosa, mas, pô, foi aprovado nos Estados Unidos, já foi aprovado na União Europeia. Então, peraí, é um medicamento já mais ou menos, né? Foi aprovado no Brasil. Quando ele fala renomada, seria nesse sentido, né? Porque tem alguns países que usam medicamentos que nos outros países já foram até banidos, não sei se você sabe, tem medicamentos que já foram internalizados para alguns países, Estados Unidos, né, Canadá, União Europeia, depois vê que aquilo traz mais... Todo medicamento ele tem efeito colateral, né? O Berotec aqui do Brasil parece que tem alguns países que não aceitam tomar ele, como também tem outros de outros países. Então tem isso também, né? Então tem outros países que hoje você vai para lá para fazer tratamento com alguns medicamentos que nos outros países você não poderia mais. Porque os efeitos colaterais, se aparecerem, porque efeito colateral não aparece em todo mundo, né? Específico no organismo. Aí você é tipo uma loteria. Não, eu vou lá, esse país não pode usar esse medicamento, mas se eu correr o risco de ter efeitos colaterais, posso morrer, mas também posso ficar curado daquilo. Que hoje a gente chama medicamento, mas na verdade, nos Estados Unidos, né, na verdade é FDA. FDA, drugs, porque lá medicamento é droga. Aqui a gente não. Por exemplo, quando você está numa CTI, quando meu pai estava internado, os médicos falam, não, ele não está reagindo às drogas. Eu ficava meio estranho, assim. Nem no UTI não chamam de medicamento, chamam de drogas. Que é o medicamento que eles estão aplicando a pessoa reagir. Até o próprio nome aqui no Brasil, né? Farmácia, mas tem muito que usa drogaria, né? Pois é, porque são drogas, né? Drogas não no sentido de tráfico de maconha, cara. Droga, o medicamento é uma droga. Vamos lá. Aqui, para finalizar aqui.
Eu li aqui, mas não li o final. Em casos excepcionais, havendo uma ordem razoável da Anvisa em apreciar o pedido de registro, é possível que a decisão judicial determine fechamento de medicamentos, fornecimento, desculpa, de medicamentos se observar certos parâmetros fixados pelo STF. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro da Anvisa devem ser propostas em face da União. Isso aqui é importante marcar aqui também. Então, caso específico, não tem registro da Anvisa, a Anvisa está demorando, então é fácil da União. Mas eu estou no município, estou no estado, quem tem que me comprar esse medicamento é o meu município, é o meu estado. Não, mas o estado pode alegar e dizer assim, não, a União, que até agora não autorizou, então entra lá contra ele, que ele que vai pagar a conta pela demora, né? Letra B. O STF decidiu que a administração pública pode ser obrigada, por decisão do Poder Judiciário, a manter estoque mínimo de medicamento utilizado no combate à doença grave. A manutenção de estoque mínimo de medicamento é importante para que se possa garantir a continuidade dos tratamentos, evitando prejuízos aos pacientes. Letra C. O STJ considera que o juiz pode determinar o bloqueio e sequestro de verbas públicas como forma de garantir o fornecimento de medicamentos pelo poder público. Nesse de alto custo ocorre isso às vezes, né? Eles bloqueiam lá 1 milhão, 2 milhões. Assim, caso a administração pública, porque quando há esse bloqueio, a pessoa, né, que quer comprar, ela manda para nós, o juiz já determinou. Aí sai de lá o medicamento, lá da Europa, vem no avião, porque sabe que vai ter a garantia que ele vai ser pago, né? A STJ considera que o juiz pode determinar o bloqueio e sequestro de verbas públicas como forma de garantir o fornecimento de medicamento pelo poder público. Assim, caso a administração pública se nega a cumprir a decisão judicial que determinou o fornecimento de medicamentos, o juiz poderá determinar o bloqueio e sequestro de verbas públicas. O bloqueio e sequestro de verbas públicas deve ser encarado, todavia, como medida de caráter excepcional, aplicável somente quando ficar configurado que o Estado não está cumprindo sua obrigação de fornecer os medicamentos e de que essa demora está trazendo riscos à saúde e à vida do doente. É notório que a atuação do Poder Judiciário desculpa, na implementação das políticas públicas com vista a concretizar direitos fundamentais tem se intensificado nos últimos anos. Essa situação tem ocorrido até mesmo em matéria política penitenciária e segurança pública. Conforme decidiu o STF, o Poder Judiciário pode determinar a administração pública que execute obras emergenciais de estabelecimentos prisionais, presídios, a fim de proteger os direitos fundamentais dos detentos, assegurando-lhes o respeito à sua integridade física e moral. Não se pode invocar para contestar tal decisão o princípio da separação de poderes ou mesmo a cláusula da reserva do possível. Ou seja, foi uma expressão lá da Defensoria Pública ou do Ministério Público e comprovou lá caindo aos pedaços do presídio, o pessoal dormindo no alagado. Aí o Poder Judiciário pode dizer, não, tem que reformar. Infestação de rato. Infestação de rato, tem que fazer. Vamos ver esse último princípio para a gente finalizar a aula de hoje, 1 hora de aula. A vedação ao retrocesso. O princípio da vedação ao retrocesso busca evitar que conquistas sociais já alcançadas pelo cidadão sejam descontinuadas. Essa vedação ao retrocesso, inclusive, funciona para todo o artigo 5º também, não é só aqui na ordem social, no artigo 6º. Vedação ao retrocesso, explicando a grosso modo, seria o seguinte: eu passo a ter um direito, e lá na frente a pessoa dizer, não, na verdade, eu tenho um direito, regulamenta esse direito, aí chega lá na frente a pessoa, não, vamos restringir esse direito. Não, mas ele pode fazer isso. Realmente, ele pode, do ponto de vista jurídico, mas pelo ponto de vista jurídico, eu estou falando o seguinte, é uma norma de eficácia contida. Você lembra do estudo que a gente tem de normas constitucionais? Uma norma de eficácia contida, eu posso conter, certo? Eu fui conter determinado limite. E aí eu passei a utilizar esse parâmetro, esse limite que eu tinha contido, como o normal, durante anos. Aí depois você vem e quer tirar esse limite, botando mais restrito. Aí você está retrocedendo. Ou seja, você está me tirando direito. Não, mas peraí, é uma norma de eficácia contida, eu posso conter da forma que eu... Sim, mas você tinha que conter de forma mais restrita desde o começo. Se você conteve de forma branda e agora está querendo restringir mais ainda, é como se você tivesse um retrocesso desse meu direito. Posso entrar um exemplo? Pode falar. Por exemplo, lá, as normas de aplicabilidade contida é que surgem, né, como, por exemplo, a tua profissão, né? Aham. Tu és advogado e para se ser advogado não entra na livre, no Sociedade Approve, que é soberania, peraí.
o livre é livre para você exercer Sim. qualquer emprego, né? Ele é limitado por ter a OAB para poder você exercer o direito, né, de advogado. Uhum. Então, aí você vem ali e coloca uma outra regra, restringindo mais ainda a pessoa que quer se tornar advogado. Seria isso? Sim. Um Poderia. retrocesso. Seria um Porque já tem retrocesso. uma coisa regulamentadora que seria a OAB, né? Passar na OAB. Uhum. Aí o cara dissesse, não, agora além de ser OAB, você tem que fazer um mestrado ou um doutorado. Isso. Aí você, pô, peraí. Mas mais do que isso, esse daí é um bom exemplo, mas seria no sentido seguinte: a partir de agora, todo mundo tem o direito, né, a determinado bem, a determinada situação, coisa pública, ok. Aí depois vem a pessoa e regulamentou. Não, vou tirar essa regulamentação. Não, você não pode tirar a regulamentação, você está retrocedendo. O direito ele estava lá, limitado, né? Você regulamentou para você exercer, e agora você vai tirar o direito, é um retrocesso. Você pode regulamentar? Entendi. Regulamenta, muda a regulamentação. Agora não tira a regulamentação, porque na hora que tira a regulamentação de uma norma de eficácia limitada, você tirou o exercício do direito. Tirando o Entendi. exercício do direito, você tira retrocedendo, né? Vamos lá. O princípio da vedação ao retrocesso busca evitar que as conquistas sociais já alcançadas pelos cidadãos sejam desconstituídas. Segundo Canutilho, baseado no princípio de não retrocesso social, os direitos sociais, uma vez tendo sido previstos, passam a constituir tanto uma garantia constitucional quanto um direito subjetivo. Isso limita o legislador e exige a realização de uma política condizente com esses direitos, sendo inconstitucionais quaisquer medidas estatais que, sem criação de outros esquemas alternativos ou compensatórios, anule, revogue ou aniquile o seu núcleo essencial. O STF considera que a cláusula que veda o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado, como direito à educação, direito à saúde ou direito à segurança pública, traduz no processo de efetivação desses direitos fundamentais individuais e coletivos, obstáculo a que os níveis de concretização de tais prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente deduzidos ou suprimidos pelo Estado. Vou marcar aqui em verde. Vamos lá, vamos resolver umas questões aqui para finalizar. Depois, direitos sociais do trabalhador. Vamos responder aqui as questões. Vamos lá. FUB, Fundação Universitária de Brasília, 2015. Os direitos sociais impõem deveres aos Estados que asseguram ao cidadão condições mínimas para uma vida digna, independentemente da existência de recursos públicos Errado. para custeio? Não, né? Reserva do Essa aqui é a possível. reserva do possível. Assim, autoriza-se a livre invasão da atividade administrativa pelo Poder Judiciário para efetivação daqueles direitos conhecidos como a judicialização da política pública. Existe uma teoria nesse sentido, mas a gente não adota ela. Existe a teoria que não quer nem saber, tem que prestar. Só que a gente adota a teoria que ela concilia tanto a reserva do possível quanto o mínimo existencial. Entendeu? Não é a que a gente adota no Brasil, aqui, não, independente do Estado ter recurso ou não, tem que prestar. A existência de recursos públicos deve ser levada em consideração na efetivação de direitos sociais, apesar do Estado ter a obrigação de assegurar ao cidadão condições mínimas para a vida digna. Procuradoria-Geral do Estado do Paraná, 2015. No que toca à realização de direitos sociais constitucionalmente garantidos, há que se atentar para a vedação do retrocesso social, que se coloca apenas a políticas executivas, posto que não se pode ferir a liberdade do legislador? Não, né? Não. É justamente o legislador que não pode retroceder, entendeu? Essa parte aqui, ó, não se pode ferir, ou seja, o legislador ele pode ir lá e legislar de forma que ele retroceda o seu direito social? Não. É o contrário. É justamente a lei possível que busca atacar essa possibilidade do legislador vir e regulamentar de forma negativa, né? Uma coisa que já estava de forma positiva. A vedação ao retrocesso social é um princípio que deve ser observado pelo legislador e não apenas pelas políticas públicas executivas. Eu até me esqueci o que eu ia falar, mas era nesse sentido também. O legislador tem que observar isso, né? Quando ele faz a legislação, qual é a lei que já existe? Essa aqui. Não pode criar uma lei que vá fazer retroceder um Vai direito, né, retroceder. social. Ah, Seria um... então
eu vou tirar esse direito. Então, o que que tem na explicação lá? Então, você tem que dar uma alternativa para a pessoa, para ela manter aquele direito. Por isso tem aquelas leis que colocam transições, não, mas no período transitório, a pessoa que já tinha. Porque aí você respeita aquele outro conceito da Constituição, outro inciso lá, que é o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, o ato jurídico perfeito, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito é coisa julgada, não? Que ainda tem isso, porque além de não retroceder, você também não pode respeitar isso. A pessoa já adquiriu aquele direito. A vedação retrocesso é um princípio que deve ser observado pelo legislador e não apenas pelas políticas públicas executivas. Procuradoria-Geral do Estado do Paraná, 2015. A teoria da efetivação de direitos sociais na dependência de recursos econômicos, reserva do possível, é a adaptação do entendimento fixo é a adaptação do entendimento fixado pela jurisprudência constitucional alemã e integralmente aceita pelo Supremo Tribunal Federal? Não, né? O Supremo Tribunal Federal e não aceita a integralidade da reserva do possível. Ele, na verdade, concilia com o mínimo existencial. Então, toda vez que ele tenta levar para um lado, não, aqui a gente respeita o mínimo existencial, independente de ter recursos, não. Aqui a gente respeita a reserva do possível. Se não tem dinheiro, não vai exercer. Ao contrário, o Supremo Tribunal Federal ele tenta juntar as duas, entendeu? Não existe a preponderância nenhuma. Existe esse quadro aqui que a gente estava estudando, que a gente estudou, né? Não existe aqui, ó. Existe. Cadê o quadro aqui, ó? Aqui, ó. As visões radicais. A gente não adota essas visões radicais. Qual é a visão do FTF? A visão do FTF é compatibilizar, entendeu? Os dois princípios, a reserva do possível com o mínimo existencial. Toda hora que ele falar que a gente adota o reserva do possível, está errado. Ou adota só esse, não. A gente adota os dois, compatibilizando. A STF tenta compatibilizar tanto a reserva do possível, ter recursos, quanto a prestação do mínimo existencial. Então, o que ele está dizendo aqui? Ó? A teoria da efetivação de direitos sociais na dependência dos recursos econômicos, reserva possível, é adaptação do entendimento fixado pela jurisprudência alemã. E integralmente aceita pelo Supremo, não. O Supremo, ele compatibiliza. Não se pode dizer que a reserva possível é integralmente aceita pela STF, porque na visão da Corte há que se observar também um mínimo existencial, entendeu? Ministério Público do Estado da Bahia, 2015. A implementação das prestações materiais e jurídicas exigíveis para a redução das desigualdades no plano fático, por depender em grande medida da disponibilidade orçamentária do Estado, faz com que estes direitos tenham o seu campo de efetividade mais dificultados que os direitos de primeira geração. Correta, né? Foi isso que a gente viu. Se lembra lá que a gente falou que a primeira geração ele é mais... A segunda geração... Deixa eu botar aqui. Segunda geração ele tem mais dificuldade de efetivação, porque depende de recursos. Essa aqui, errada. Essa aqui é errada também, né? E a última aqui, não, ainda tem mais um. Ministério Público da Bahia, 2015. A implementação das prestações materiais jurídicas exigíveis para a redução das desigualdades no plano fático, por depender de grande medida da disponibilidade orçamentária do Estado, faz com que estes direitos tenham seu campo de efetividade mais dificultado que os direitos de primeira geração. Correto, né? É o texto que a gente leu. Aqui, ó, de fato, a concretização e efetivação dos direitos sociais é mais complexa do que a dos direitos de liberdade de primeira geração. Isso porque a efetivação de direitos sociais depende da execução de políticas públicas, as quais, para serem realizadas, exigem recursos econômicos. Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, 2015. De acordo com o entendimento do STF, é inadmissível que o Poder Judiciário disponha sobre políticas públicas de segurança, mesmo em caso de persistente omissão do Estado, haja vista a indevida ingerência em questão que envolve a discricionalidade do Poder Executivo. Errado, né? A gente acabou de ver que, no caso de um presídio no sistema de segurança pública, se o negócio está caindo aos pedaços, os presos estão morrendo afogados lá, o Estado pode, né? O Poder Judiciário pode impor ao Estado, né? Lógico, respeitando o mínimo existencial, reserva do possível, determinando, dizer, olha, ok, você não tem dinheiro agora, mas me dá um prazo aí, de quando é que você vai construir, vou determinar um prazo, faz um ajustamento de conduta com o Ministério Público, né? A segurança é um direito social que deve ser garantido mediante políticas públicas do Estado, porém, havendo persistente omissão do Estado, poderá ser o Poder Judiciário intervir, que é o último parágrafo que a gente leu aqui. Cadê? Aqui, ó. Vou até marcar ele aqui,
Porque para a área policial isso aqui é importante, né? Para a área Polícia Militar, Polícia Civil, é importante entender isso, que conforme o que é que decidiu o STS, o Poder Judiciário pode determinar a administração pública que execute obras emergenciais em estabelecimentos prisionais, presídios, a fim de proteger os direitos fundamentais do detento, assegurando-lhes o respeito à sua integridade física e moral. Não se pode invocar para contestar tal decisão o princípio da separação de poderes ou mesmo a cláusula, ou que não se pode invocar, ou seja, a separação de poderes, ou mesmo a cláusula da reserva do possível. Ou seja, de outro modo, pode que é uma questão dizendo assim mesmo, baseado no princípio da separação dos poderes, ou com base na cláusula da reserva do possível, o Poder Judiciário não pode determinar que se faça obras emergenciais em estabelecimentos prisionais. Errado. Errado. Ele não pode, com base nisso, mesmo com base nisso. Apesar de existir o princípio da separação e o princípio da... Salvando aqui. Então, amanhã a gente continua. Então, a gente viu hoje já os direitos sociais, que é o artigo 6º da Constituição, que a gente viu aqui. A gente viu o início, né, de como surgiu historicamente uma prestação positiva, veio logo depois da primeira geração, mais em virtude da Revolução Industrial. Vimos os direitos sociais, os 3 que foram colocados após a Constituição de 88, né, após o texto original, foi moradia, alimentação e transporte, são 3 direitos sociais novos, né? 2000, 2010, 2015. Vimos os direitos têm que respeitar 3 princípios: reserva do possível, mínimo existencial e vedação ao retrocesso. Foi isso. Vamos conversando aí, à noite a gente atende a minha. A reunião com a menina. É 8h30. Eu te mando 8 horas, 8h15, o link. É 8 aí da, 8h30 da noite? É. Ah, tá. Tudo bem. Achei que era agora. Não, 8h30. E aí a gente vai trocando uma ideia antes dela entrar. Valeu? Tá ok. Valeu, um abraço. Um abraço, Obrigado. tchau.